Aleluia. Quantos desejam ouvir a voz do Senhor nessa noite? Diga amém. Aleluia. Eu quero chamar o Tiago para cá, que você aplaude o Senhor pela vida dele. Glória a Deus, amém? Alguém disse assim certa vez que você tem a convicção de que você está formando discípulos, levantando líderes, quando você não se torna mais necessário naquele lugar. E é exatamente esse o sentimento que nós temos quando nós vemos esses que até então eram meninos, mas que estão crescendo, se tornando homens de Deus, trazendo a palavra do Senhor, têm sido usados pelo seu Espírito. Você que esteve aqui ontem viu como Deus pôde usar a vida do Clefson, e nós cremos que hoje não será diferente, né, na vida do Tiago. E a coisa mais linda de Deus é que Ele vai usando cada um do seu jeitinho, assim como você é, né? E Ele vai manifestando a sua glória, porque de fato a glória pertence a Ele. Eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para alcançar o seu coração nessa noite. Amém? Então estenda a sua mão para cá. Começa a abençoar aí a vida do Tiago. Começa a liberar palavra do Senhor sobre a vida dele. Obrigado, Senhor, pelo teu filho. Nós cremos que nessa noite ele é a voz profética do Senhor às nossas vidas. Nós confiamos no Senhor e nós estamos prontos a receber a tua palavra. Que o Senhor o tome, ó amado Espírito Santo, que o Senhor o use nessa noite. Senhor, que a sua voz seja como voz de muitas águas, abençoando a vida da sua igreja nessa noite. Nós estamos aqui para receber a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos sedentos por ouvir a tua voz. Há uma fome e há uma sede no nosso coração por ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, que nessa hora o teu filho, Pai, ele venha queimar como uma brasa viva aqui nesse altar. Que o fogo dos céus, Senhor Deus, passe por ele e venha alcançar a vida de toda a tua igreja em nome de Jesus. Fala-nos, Deus, porque nós estamos a te ouvir. Nós oramos no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui mais um ano, em mais uma semana DEEP, nossa semana de direção profética. Confesso que há uma apreensão danada quando a gente vai ministrar na semana DEEP, porque são dias consecutivos, dias seguidos, e o próximo pregador sempre fica apreensivo com a mensagem que vai ser ministrada antes. Ontem eu estava apreensivo com o Clefson, mas ele me liberou para hoje. Quando ele começou a ler o texto, eu digo, glória a Deus, tá tudo certo, estou liberado para o dia seguinte. E amanhã a nossa pastora, já eu libero a senhora também, no nome de Jesus. Mas é isso, a apreensão passou, Clefson já me liberou, a palavra que Deus já havia falando para mim, que se confirmou ontem, de Clefson não falou, então a palavra está certa, então vamos dar seguimento à nossa semana de direção. Que ano passado aconteceu, não foi? Essa pastora Lênia aí aconteceu aconteceu aí de nós pensarmos, Deus falar conosco o mesmo tema, mas acredito que se nós falássemos o mesmo tema seria de forma diferente. Assim também como foi essa palavra que o Senhor já veio soprando de
de dezembro para cá ao meu coração. Lembro que quando o pastor, Deus lhe deu o tema do nosso ano profético sobre aprofundamento, o Senhor já veio logo no meu coração: intimidade. Intimidade. Mas, como de costume, nas nossas semanas de direção profética, nós temos o costume de anotar tudo, porque são palavras que vão reger o nosso ano profético de 2021. Então já fica a dica que, se você não tem o costume de anotar as palavras, vocês possam anotar, tomar nota de tudo aquilo que está sendo dispensado nesses dias, porque vão reger os nossos dias como igreja, como o corpo de Cristo no ano de 2021. E quem sabe amanhã você estará aqui, nesse lugar, ministrando a palavra do Senhor. Então já começa a tomar nota de tudo aquilo que o Senhor vem falando, porque tudo vai agregando em conhecimento, em conteúdo daquilo que Deus quer falar através das nossas vidas. Então a gente tem que estar sempre sensível à voz do Espírito Santo, porque a gente sabe que Deus, em seus atributos, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então Ele está em todos os lugares. Então, em todos os lugares que nós passamos ou iremos passar, Deus está ali falando em alguma coisa. Então toma nota de tudo aquilo que Deus fala contigo nos lugares onde você anda, os lugares por onde você passar, porque certamente essa palavra vai ter um uso lá na frente. Amém? Então vamos lá. Hoje, para quem gosta de anotar o tema, quem gosta de colocar o tema na mensagem, hoje nós iremos falar sobre homens de ambientes ou mulheres de ambiente. Homens de ambiente. Você mulher? Mulheres de ambiente. A gente fala de ambiente, a gente não vai falar sobre arquitetura aqui não, tá? A gente não vai falar sobre urbanismo, arquitetura. A gente vai falar da palavra do Senhor. Então a Bíblia, ela está repleta, desde o Gênesis até o Apocalipse, de grandes homens e mulheres que, tomados por Deus, eles transformaram cenários, eles mudaram ambientes de gerações. A Bíblia está repleta de grandes homens e mulheres que mudaram a história, transformaram os seus ambientes, e essas transformações, elas nos alcançaram. Ela chegou até nós. De uma forma bem breve, primeiro nós temos Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor, e que em sua obediência Deus recomeça a história da humanidade. Já vemos algo diferente em Noé. Através de sua obediência, Deus recomeça a história da humanidade. Seguimos mais adiante e encontramos em Abraão as promessas feitas por Deus, onde ele seria pai de multidões. Promessa cumprida através do seu filho, o filho da promessa, Isaac, que foi pai de Jacó e, consequentemente, foi pai de 12 homens. Onde dou destaque para a vida de José. José, a história nós já conhecemos, nós não vamos nos aprofundar sobre a história de José, mas eu destaco uma circunstância adversa que o povo estava prestes a atravessar. Uma circunstância difícil que o Senhor já havia revelado a José em sonhos, que o povo iria passar por aquela circunstância, aquele tempo difícil que aquele povo atravessaria. O Senhor em sonhos revela tudo a José. Mas por causa de um homem, esse homem, José, aquele ambiente assustador, aquele ambiente preocupante, ele foi superado pela boa administração de José, através de revelações da parte do Senhor. Então José foi um cara que mudou ambientes. José foi um cara que
mudou o cenário devastador, um cenário difícil, um cenário de escassez, mas através de sua intimidade com o Senhor, através da sua obediência ao Senhor, através das revelações da parte do Senhor, todo um cenário foi mudado através de um homem, José, que administrou bem a situação e eles puderam superar aquele tempo difícil. Esse foi José. E eu concluo com Moisés. O cenário era devastador, nós sabemos, muito trabalho árduo. Eu concluo a introdução, tá? A gente está começando. O cenário era devastador, muito trabalho árduo, escravidão, vida difícil, vida de luta do povo de Israel, escravizado na terra do Egito. O cenário não havia algo de bom que pudesse se enxergar no futuro. O cenário era difícil, o povo já estava entregue, o povo já estava escravizado e já estava conformado com aquela situação. O cenário era difícil, mas mais uma vez o cenário foi mudado. Mais uma vez aquele ambiente difícil daquele povo foi mudado. Dessa vez através da autoridade. Grave bem essa palavra, autoridade. Através da autoridade que Deus, através da autoridade de Deus depositada sobre a vida de Moisés. A autoridade é essa que quebrou o jugo e libertou o povo de Israel das garras do faraó. Então, mais uma vez, o cenário difícil, cenário de lutas, cenário de trabalho árduo, cenário de escravidão, onde o povo não tinha mais perspectivas, e o Senhor usa um homem para mudar aquele cenário. O Senhor usa um homem para transformar aquele ambiente. Não só transformar, mas para carregá-los de um ambiente e levá-los para uma terra que o Senhor já havia prometido. Esse foi Moisés. E a pergunta que eu faço, você não precisa responder, você responde para si mesmo, é que qual a impressão, ou que impressão a sua presença deixa nos diversos ambientes que você frequenta? Qual a impressão que as pessoas têm de você quando chega naquele ambiente? Se é aquele que transforma a guerra em paz, você é aquele que é aquele pacificador, ou o inverso, você é aquele que coloca mais lenha na fogueira? Sabe, no começo do ano, nós sempre temos costume de começar planos bíblicos, planos de leitura bíblica. Esse ano eu estou fazendo de uma forma diferente. Eu estou fazendo com a minha esposa. A gente está num plano de leitura bíblica, estamos fazendo juntos. E a gente fica se cobrando. Hoje eu já fiz o plano e já estava cobrando a ela. Você já tinha feito. E nessa leitura, nesse início de leitura, a gente sempre começa lá no Gênesis, o início. E Deus já me falou algumas coisas, já nesse livro de Gênesis. No princípio a terra ela era sem forma, ela era vazia. Havia trevas, havia escuridão. Deus disse: haja luz, e houve luz. E a boa notícia, a boa nova dessa noite é que esse poder que muda o ambiente de trevas para a luz está dentro de você. Você carrega esse poder. Você carrega essa glória de transformar ambientes tenebrosos, ambientes de trevas, em ambientes de luz. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Eterno passa a habitar dentro de você. Aquele mesmo que disse com palavras: haja luz e houve luz, ele hoje habita dentro de você. Então, há um poder dentro de você.
através da pessoa bendita do Espírito Santo. Ambientes de trevas em ambientes de luz. Somos chamados para mudar esses ambientes. Qual a impressão que você deixa quando você chega nos lugares? Nós cantamos aqui há pouco tempo que no nome de Jesus os cegos irão ver, os mortos irão ressuscitar. É verdade que toda autoridade ela está sim no nome de Jesus. Mas nós, eu, você, só desfrutaremos dessa autoridade de mudar ambientes, de mudar cenários, se tivermos intimidade, revelação e obediência. Formando então o que chamamos de uma equação, a equação da autoridade. Intimidade mais revelação mais obediência é igual a autoridade. Então essa autoridade você só terá se você passar por esses 3 aspectos citados, esses 3 elementos: intimidade, revelação, obediência. E isso te colocará a um nível de autoridade. Nós caminharemos um pouquinho agora para o Novo Testamento. Eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 2. Amém? Atos capítulo 2, de 1 a 4, diz o seguinte: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora iremos lá para o versículo 37, até o verso 43. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. E os aconselhava, todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. E muitos sinais eram feitos. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, desde o Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado e passou a habitar dentro de nós. Ele passou a habitar dentro de nós. E assim como foi com Pedro, hoje também temos em Cristo Jesus o poder para mudar ambientes. Pedro, a gente não vou entrar em detalhes também, que você conhece a história. Pedro, o Pedrão, ele negou Jesus, como a gente sabe. Pedro era aquele cara mais brabo. Mas quando
o Espírito Santo desce e passa a habitar dentro de cada um deles, a história começa a mudar. O cenário era de incerteza, o cenário era de dúvidas, mas com o discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas se chegaram a Jesus Cristo. Então o cenário foi mudado mais uma vez através da vida de Pedro. Então homens de ambientes por onde passam, vidas são mudadas, porque mudam a história de ambientes. São mais do que membros, são mais do que discípulos, são mais do que líderes, são transformadores de ambientes, pelo compromisso que têm com o corpo de Cristo. Não vivem para os seus próprios prazeres, mas para glorificar a Deus, fazendo dos desafios oportunidades para romper, sempre tendo nos lábios um sim para Deus. Então esses são os aspectos, essas são qualidades de um homem de ambientes, homens que transformam ambientes. E essa autoridade, como já falei, nós só teremos se passarmos pelo processo dessa equação que eu citei logo alguns minutos atrás. Então a gente falaremos um pouco sobre esses elementos, sobre intimidade, sobre revelação, sobre obediência e, por fim, autoridade. E intimidade é onde eu quero deter um pouco mais de tempo. Iremos falar um pouco mais profundo sobre esse aspecto, sobre esse elemento. Afinal de contas, nós estamos no ano de aprofundamento. O ano de aprofundamento, ele remete a coisas escondidas, coisas que estão abaixo, coisas que não são visíveis a todo mundo. E a palavra intimidade, em sua etimologia, que é o estudo da origem e da evolução das palavras, caracteriza-se por uma qualidade do íntimo, que do latim íntimo refere-se ao que está dentro, que atua no interior, que é estreitamente ligado por afeição ou confiança, próximo, relacionando-se, portanto, ao sentir. Então isso é intimidade, é algo dentro, eu em Jesus e Jesus em mim. Isso é intimidade. Então nosso ano ele é profético, como já falei, é um ano de aprofundamento. Isso nos faz lembrar algo bem profundo, como eu posso dar exemplo, bases de casa, fundações de edifício. Então, são as fundações que sustentam toda aquela estrutura. Eu já falei, eu não sei se já comentei isso em alguma célula, mas eu não me lembro qual o pastor, não me recordo qual o pastor, mas ele estava em conferência aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, e ele estava hospedado em um edifício, e do lado tinha um terreno baldio, onde ele estava um barulho muito grande lá, onde uma construtora estava batendo estacas. Estavam preparando o terreno para a construção de mais um edifício. E ele começou a enxergar Deus ali naquele lugar. Ele começou a enxergar Deus naquele barulho, naquela obra, naquela construção. Enquanto aquelas estacas estavam batendo, o Espírito Santo começou a falar com ele. E falou para ele: você está vendo essa estrutura? Você está vendo esse prédio bonito que você está aí hospedado? Esse prédio belíssimo? Sabe o que segura essas estruturas? Não são essa estrutura espelhada, não é esse design, essa maravilha que está aí formada. Mas o que tem segurado esse edifício são as fundações. Aquilo que está abaixo. Aquilo que ninguém pode enxergar, que está segurando toda aquela estrutura. E da mesma forma é conosco. O que nos segura, o que nos mantém de pé não é a nossa vida de aparência. Não é a nossa vida aqui. O que nos segura é o nosso secreto. O que nos segura, o que nos mantém de pé é a nossa intimidade com Ele. É aquele momento que ninguém está vendo, é aquele momento que é só você e o amado. É isso que te mantém de pé.
É isso que te fortalece. É isso que te segura. É a sua intimidade. É o seu secreto. Jesus, Ele nos faz forte. Ele é a nossa base. Ele é o fundamento. E nós precisamos estar nele e ele em nós. Assim é a intimidade. É dentro de. Precisamos estar em Jesus e Jesus em nós. Sem intimidade é impossível gerar. Sabe, ontem nós ouvimos aí através da palavra do nosso irmão, nosso supervisor Clefson. Meu irmão aí só não é de sangue, mas é mesmo que ser de sangue. Nós fomos desafiados, fomos chacoalhados a pregar o Evangelho, a gerar frutos, a gerar filhos na fé. Mas sabe, isso aí só será possível se você tiver intimidade com Ele. Porque é impossível filhos serem gerados sem intimidade, sem relacionamento. É verdade que temos que ir lá fora. Temos que ir até os confins da terra, anunciar o Evangelho, gerar filhos. Mas filhos são gerados na intimidade. Primeiro nós temos que nos preparar com o amado, na nossa intimidade, no nosso secreto, no nosso tempo com Deus, para que nós possamos ir lá fora e colher os frutos, e trazer os filhos de volta para a casa do Pai. Então é na intimidade que filhos são gerados. É impossível gerar filhos sem intimidade. É impossível gerar filhos sem intimidade. Sabe, eu estou lendo o livro que tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha forma de louvar, tem mudado a minha forma de adorar. Nossa pastora Lene, nossa irmã Mica, já estão começando a ler o livro também. Mas esse livro, ele tem, de uma certa forma, mexido com a minha adoração, com o meu louvor para com o Senhor. E é um livro que ele não serve apenas para ministros de louvor, mas ele serve para toda a igreja. Porque eu tenho certeza que você será tocado, a sua vida será mudada a respeito da sua adoração para com Deus, do seu louvor para com Deus. E apesar de serem semelhantes, o louvor e a adoração são distintos. São distintos. Mas o que eu quero falar a respeito do livro, o livro é o coração do louvor e da adoração, escrito pelo pastor Bob Sorge. Esse livro ele já está na terceira reedição, ele é a terceira vez que ele reescreve esse livro, porque é a primeira vez que ele escreveu, muito novo ainda, e já escreveu pela segunda vez, e se não me engano 2 ou 3 anos atrás ele reescreveu o livro pela terceira vez, porque ele foi se adaptando com o avanço da tecnologia na igreja, ele foi adaptando tudo aquilo que Deus já havia falado com ele, foi adaptando para nós, nos dias de hoje. E duas histórias me marcaram bastante a respeito de intimidade com o Senhor nesse livro. A primeira história, na verdade, é um testemunho sobre a vida dele mesmo. Eu vou ler aqui na íntegra, para que a gente possa compreender melhor aquilo que o pastor Bob fala. Uma vez perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Depois ele adicionou essa perspectiva: Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso a gente encontra lá em Mateus 22. O Bob fala que Jesus, ele quer o nosso amor, ele quer que o nosso amor por ele seja o primeiro em nossas vidas. Adorá-lo é a nossa primeira prioridade. E até mais importante que servir aos outros. O amor ao próximo, ele vem no segundo lugar, muito próximo e importante, mas ainda assim, em segundo lugar. Coloque a primeira coisa em primeiro lugar. Isso o pastor Bob falando. O Bob Sorge, ele relata que isso não estava acontecendo em sua vida e no seu ministério. Ele estava invertendo os valores, ele estava invertendo os mandamentos. Meio que inconscientemente, ele estava colocando o seu ministério, as pessoas em primeiro lugar, e o seu amor a Deus, ele estava colocando em segundo lugar. O Senhor corrigiu o pastor Bob, e o Senhor disse para ele: Bob, você vem até a mim como um posto de gasolina. E o Senhor disse para ele: eu não gosto de encher o tanque, eu gosto de dirigir. Mas sei que para isso eu preciso primeiro encher o tanque. O Senhor estava dizendo: Bob, você vem a mim para ser recarregado e buscar o seu primeiro amor de sua vida, o ministério e as pessoas. Bob, ele era mais motivado pelo que fazia para Deus do que em ser para Ele. Lembro da palavra da nossa pastora ano passado: o amado nos convida a estar com Ele. O fazer é uma consequência. O Bob, ele estava invertendo os valores, ele estava mais preocupado em fazer. Ele estava mais preocupado com o seu ministério do que estar com o Senhor. Sabe, essa palavra, esse texto, ele mexeu muito comigo. Que às vezes quando recebemos convite para ministrar, então quando vai se aproximando, a gente começa a procurar o Senhor de uma forma mais íntima, a gente começa a se chegar ao Senhor de uma forma mais, com mais sede, com mais fome, onde o Senhor olha para mim e diz: Tiago, eu não quero só encher o teu tanque, eu quero dirigir a sua vida. Eu não quero que você me procure só para eu te dar uma palavra e você dispensar sobre a igreja. Eu quero você. Eu quero você. A segunda história, ela fala sobre um perfume derramado por uma mulher sobre Jesus. Sabe, após aquela unção, quando a mulher derrama aquele perfume sobre Jesus, aquele perfume que estava em Jesus, estava também na mulher. Aquele ambiente foi tomado. Aquele mesmo perfume, aquele mesmo aroma que estava sobre Jesus também estava sobre a mulher. Porque o frasco, o vaso, ele foi quebrado, ele foi derramado. Então a essência, aquele perfume, ele ficou em Jesus e ele ficou na mulher que derramou aquele aroma, que derramou aquela essência sobre Jesus. Então quando aquela mulher deixa a companhia de Jesus, ela continuou a carregar o seu perfume. Aqueles que são íntimos, mesmo após o momento de intimidade com Jesus, eles ainda continuam a carregar o seu perfume. Sabe, uma coisa me constrangeu na noite de ontem, quando nosso irmão Clefson ele começou a ministrar aqui. Sabe, uma sensação angustiante. Isso eu falo da minha vida, uma sensação de constrangimento. Começou a estar sobre mim ali naquele lugar, quando eu estava sentado ali. Porque Deus me constrangia com as suas palavras, com tudo aquilo que estava sendo falado para a igreja. E Clefson, eu te digo uma coisa: verdadeiramente você estava com Jesus. Porque era possível sentir o aroma de Jesus na noite de ontem. Porque aqueles que têm intimidade com Jesus, aqueles que desfrutam de um momento íntimo com Jesus, quando eles saem da intimidade, eles continuam a carregar aquele mesmo perfume que outrora estava com Jesus. Sabe, o Bob, ele
ele começa a imaginar, a mente dele, não está escrito na Bíblia, claro, mas ele começa a imaginar naquele mesmo dia, o Pedrão, após aquele episódio, isso não está na Bíblia, está isso ele imaginando, ele fazendo de forma figurada. O Pedrão, naquele mesmo dia, naquele mesmo episódio, passa pela cidade procurando Jesus. Vai numa esquina, vai em outro lugar e Jesus não está. Mas ele começa a sentir um aroma. Ele começa a sentir o cheiro. Aí ele, peraí, esse cheiro é de Jesus. Esse aroma é do mestre. E ele começa a ser guiado por aquele cheiro. Ele começa a ser guiado por aquele aroma. E quando ele vira a esquina, quem está lá? A mulher. A mulher com o mesmo cheiro de Jesus Cristo. Então é na intimidade. É na intimidade que você carregará o mesmo cheiro de Jesus Cristo por onde quer que você andar. As pessoas, elas verão Jesus em você. As pessoas sentirão o aroma de Cristo na sua vida. Se você desfrutar todos os dias de belos momentos de intimidade com Ele. Filhos serão gerados. E o aroma de Cristo estará sobre a sua vida. Por onde quer que você ande. Por onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Intimidade nos leva ao próximo elemento. Revelação. Sabe, falando sobre revelação, trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para o nosso dia a dia, nós temos amizades, alguns mais chegados do que outros. Mas algumas confissões, alguns assuntos mais importantes, a gente não revela para todas as nossas amizades. A gente só revela para os íntimos. Sabe, Jesus Cristo, Ele só vai revelar o seu plano. Ele só vai revelar a sua vontade. Ele só vai revelar o seu projeto. Ele só vai revelar o seu desejo para aquele que é íntimo. Seja íntimo, meu irmão. Seja íntimo. Seja íntimo. É nesse momento de intimidade, é nesse momento de troca que o amado revela a sua vontade. É nesse momento que o amado revela os seus planos. É nesse momento que o amado revela os seus projetos, para que nós prosperemos em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Confissões, segredos, planos e projetos são revelados somente aos íntimos. Seja íntimo, igreja do Senhor. Seja íntima. E após, ao momento de intimidade, após as revelações da parte do Senhor, nós partiremos para o próximo elemento, que é a obediência. Intimidade, revelação, obediência. Obediência. Após a revelação da sua vontade, Jesus Cristo, Ele espera uma resposta da nossa parte. Sabe, o Senhor, Ele vai nos dar planos. O Senhor vai traçar metas. Jesus, Ele vai mostrar a sua vontade. E Ele espera uma resposta da nossa parte. Ele espera a obediência. Muitas vezes você vai se sentir desconfortável com aquilo que Jesus vai te pedir. Mas não esqueça que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Certamente Ele vai te tirar do teu conforto. Certamente Ele vai te tirar da zona de conforto. Sabe, nós, esses dias nós já deu para sentir que o Senhor está nos chamando de uma forma mais firme, sabe? O Senhor está nos chamando de uma forma a nos tirar, a nos chacoalhar mesmo, a nos lançar para fora, a ir buscar os filhos perdidos lá fora. Fica atento que o Senhor tem falado à sua igreja. O Senhor tem falado, o Senhor tem bradado ao coração da igreja. E aqui está a chave para o fechamento dessa equação.
para que essa equação ela tenha um resultado correto. O Senhor ele vai pedir coisas desafiadoras para nossas vidas, mas ainda assim o que Ele espera de nós é a obediência da nossa parte. O Senhor não espera outra coisa de nós a não ser a obediência. Seja obediente ao Senhor. E atrelados a esses 3 elementos, então temos, enfim, a autoridade. A autoridade para transformar ambiente de trevas em ambiente de luz, ambientes hostis em ambientes favoráveis. Intimidade, revelação e obediência. Tenha os 3 e você terá autoridade para curar, para expulsar demônios, para libertar cativos e para mudar ambientes. O ambiente ele era cheio de dúvidas, ele era cheio de incertezas, mas foi totalmente mudado por Pedro, que cheio do Espírito Santo tornou aquele ambiente favorável. E quase 3.000 vidas foram ganhas para Cristo. Seja um homem de ambientes e seja mulher de ambientes. Mas que a igreja fique de pé. Como diz o nosso pastor, para parecer que está acabando. Sabe, quando Deus mandou Noé construir uma arca, foi para suportar o dilúvio e não escapar dele. Nesse ano de aprofundamento, eu e você somos chamados a construir não uma arca, mas construir um relacionamento de total intimidade com Ele, para suportarmos os dilúvios que ainda continuam vindo sobre as nossas vidas. Seja íntimo, ouça as revelações, obedeça e tenha autoridade para mudar ambientes. Seja profundo, meu irmão, na sua adoração, seja profundo na sua intimidade. Nós iremos adorar agora. Eu te peço que você não fique passivo a essa adoração. Se você talvez não tenha desfrutado ainda dessa autoridade, dessa intimidade com o Senhor, é noite de você começar um relacionamento com Ele. É noite de você não construir a arca, mas você construir um relacionamento com o Senhor. Porque as adversidades certamente elas virão, mas é nesse relacionamento com o Senhor, é nessa intimidade que te fará suportar todas as adversidades da vida. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.